Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao meu podcast, onde vou dar voz à tiroide, com partilhas de nutrição funcional e integrativa. Eu sou a Kátia Miranda e todas as semanas vou trazer-te novos temas, testemunhos e convidados para aprendermos juntos. Vamos nutrir de dentro para fora a nossa tiroide, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos lá? Também. E hoje vamos falar aqui um bocadinho também sobre sobre a medicina integrativa e muito mais. Doutora Ana, quer-se apresentar para quem não conhece? Se calhar algumas pessoas já a conhecem, a maioria, se calhar. Claro que sim. Meu nome é Ana Moreira. Eu sou licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Comecei a trabalhar no Hospital de Braga, depois no Hospital de Gaia, no Hospital de São João e acabei por dedicar a minha vida a trabalhar numa área que se chama Medicina Integrativa e Funcional. E a Medicina Integrativa e Funcional é uma área da medicina na qual, efetivamente, se pretende uma visão mais holística de cada pessoa. E é isso que eu faço, é um trabalho clínico, dedico-me também a fazer algumas conferências, portanto gosto muito desta área pedagógica, de poder ensinar alguma coisa do que fui aprendendo ao longo da minha vida e da parte também da experiência, obviamente, com os pacientes. E depois uma parte já um bocadinho mais política, digamos assim, estando envolvida na Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, estando envolvida também na Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, na Sociedade Portuguesa de Ozonoterapia Médica, e essa é uma área que é fascinante e que será o futuro, pelo menos na promoção da saúde, na prevenção da doença e na promoção da saúde, digamos, é o objetivo final. Quando se trabalha nesta área, é a promoção da saúde, ou seja, como é que nós conseguimos fazer que uma pessoa que está saudável se possa manter saudável, e lembrando aqui que saúde e ser saudável é mais do que simplesmente a ausência de doença imagiológica ou analítica, é um bem-estar físico, emocional e mental. Esta é a definição da Organização Mundial da Saúde. Depois, às vezes, esquecemos isto no dia-a-dia. E, portanto, a ideia será promovermos junto dos nossos pacientes, dos doentes, das pessoas que procuram, do mundo em geral, que a saúde possa ser promovida, como é que, quando uma patologia, portanto, já uma doença diagnosticada, como é que nós podemos regredir ou diminuir alguns constrangimentos ligados a essa doença. Assim mais global, podemos dizer que podemos trabalhar com famílias, podemos trabalhar com comunidades, que acho que o objetivo, aliás, de qualquer governo, do ponto de vista de saúde no mundo, não é? E também é o que está no Plano de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, de 2023 a 2030, a prática das medicinas tradicionais e complementares, saiu de ter integrativas na definição da Organização Mundial da Saúde, quando incita o governo de cada país a praticarem uma medicina mais integrativa. Nós podemos ter aqui o exemplo de Portugal, a Assembleia da República dos decretos, de 1962, a medicina mais integrativa é muito interessante, porque eu quando fiz eu gosto muito de história, então uma resenha histórica sobre a medicina integrativa, de onde é que vem, como é que começou, etc. Iniciou por um processo de mudança, mentalidade e literatura a nível dos Estados Unidos. E, portanto, aqui na Europa, um pouco mais tarde nos Estados Unidos, eu acho que o descontentamento
os utentes, principalmente no que toca a doenças crónicas, e o descontentamento dos próprios profissionais de saúde em relação, muitas vezes, à ausência de resposta, eu sinto que isto se iniciado um movimento nos anos 70, de facto, tem sido o nascimento daquilo que chamamos de medicina funcional. Sim, sim. Às vezes ainda há confusão também de medicina integrativa e complementar e não tem nada com terapias, não é? Convencionais. No fundo, a integrativa é complementar, no fundo são áreas. Não é? Sabe uma coisa, Kátia? Eu penso que o que é importante nós ensinarmos ou talvez podermos esclarecer as pessoas que nos ouvem é que medicina só há uma. Portanto, o termo medicina, o termo médico, na sua acessão da palavra, quer dizer aquele que serve. Então, aquele que serve é aquele que serve o utente, o paciente, não é? E eu costumo dizer que o paciente não quer dizer de paciência para se curar, não é preciso, não engloba nesse termo. É mais o que é que nós podemos fazer em relação à vida, à vida, aos comportamentos daquela pessoa, o que é que nós podemos, os chamados fatores de risco modificáveis, em que é que nós nos podemos basear para fazer uma diferença no objetivo final, que será a restituição da saúde integral, ou, a não ser possível, porque a doença já está demasiado crónica ou demasiado, tanto na célula, no tecido, e que seja impossível esta recuperação, pelo menos a manutenção de um estado mínimo de saúde. Exatamente. Então, quando as pessoas pensarem nesta área, o que devem pensar é que os profissionais de saúde que trabalham nesta área simplesmente agregaram mais algumas técnicas à sua área de base, não é? Quer dizer, uma nutricionista não deixa de ser uma nutricionista por fazer nutrição funcional. Eu não deixo de ser médico por fazer medicina integrativa. E qualquer médico, qualquer nutricionista, qualquer fisioterapeuta, qualquer enfermeiro pode ser integrativo se adota algumas práticas complementares, integrativas, funcionais, na sua forma de trabalhar. É uma abordagem médica que é complementar a tudo aquilo que nós fazemos. A integrativa é mais holística, porque procura o bem-estar de uma forma mais global e, efetivamente, não só apenas a ausência de doença ou mantermos a saúde, por exemplo, numas análises dentro de uns valores de referência, quando, por exemplo, o paciente nos diz que continua muito cansado, que continua triste, deprimido. Então, muitas vezes não encontramos nenhuma causa imagiológica, analítica para os sintomas que o paciente se queixa, e então é quando temos que abrir a nossa mente, procurar tentar encontrar, do ponto de vista físico, emocional, mental, alguma causa para o quadro que nos estão a queixar. Exatamente. Ou seja, é focado na causa da doença e ir à procura da causa, seja no corpo físico, mental, emocional ou até espiritual, não é? Porque nós na matriz temos essa visão global do indivíduo e não focado na doença, não é? É sempre o aparecimento da doença é sempre o resultado de algo que está muito para trás, a não ser uma coisa muito aguda, como um acidente, um trauma. Há sempre normalmente uma história, principalmente nas doenças crónicas, como sabe, que depois se desenvolve numa alteração de valores analíticos ou imagiológicos que dão o diagnóstico final daquele quadro, que é o que se chama o diagnóstico de uma doença. Portanto, quando nós tentamos recuperar este estado de saúde, ou tentamos que a pessoa se sinta o melhor possível, e este melhor possível, muitas vezes, são estas queixas físicas que não entram em nenhum quadro, não é? O cansaço, a falta de forças, a falta de motivação, o dormir mal, o ter dores articulares
esporádicas, muitas vezes são quadros crónicos de mal-estar geral que não se englobam dentro de nenhum diagnóstico propriamente dito, tal como nós estamos a ver com o convencional, mas que efetivamente a pessoa sente mal. Aqui eu penso que a mudança de comportamento está definitivamente esta epigenética, esta alteração do meio ambiente que me rodeia e que faz com que eu fique, que eu adote determinado comportamento e que este comportamento me vai levar a uma alteração celular ou do meu tecido conjuntivo, que depois se vai desenvolver numa doença. Então, eu penso que este tipo de ações que nós conseguimos praticar são muito mais na prevenção da doença, na promoção da saúde, ainda que, dizer, às vezes é mais complicado, porque quando as pessoas nos procuram já têm mais que uma doença, muitas vezes, como sabe, e é um pouco difícil ir à causa, muitas vezes não é só uma causa, a maioria das doenças são familiares e devemos procurá-las nestes 3 níveis que falamos para conseguirmos alterar uma coisa que é sempre o objetivo que temos com os nossos pacientes. Exato. E agora falando em patologias, se calhar vamos falar aqui um bocadinho no tema de hoje, não é? Poderemos falar depois também mais geral, em relação à medicina integrativa, a medicina funcional, no fundo, e a sua atuação no hipotiroidismo e na tiroidite Hashimoto, porque é também um dos casos que, pronto, eu tenho vindo a falar neste tema ultimamente, além do hipotiroidismo e tiroidite Hashimoto, também outras patologias, muitas vezes é dito que os parâmetros estão normais nas análises e as pessoas, como a doutora dizia bem, às vezes continuam com queixas e dores e não está bem, não é? No fundo, não podemos basear só nesses parâmetros, não é? E a medicina integrativa tem essa visão. Quero falar um bocadinho sobre isso também, como é que pode ajudar nestes casos. Sim. Então, nesta perspectiva, devemos tentar englobar as patologias primeiro dentro do eixo. O que é que isso significa? Significa que o hipotiroidismo é uma alteração analítica ou funcional, muitas vezes é funcional, ainda não é analítica, da glândula tiroide, mas a glândula tiroide pertence a um eixo que é o eixo neuroendócrino, o sistema hipotálamo, hipófise, tiroide, ovários. Então, este eixo estando alterado, o que se pode concentrar mais na alteração analítica da tiroide, muitas vezes é muito importante para não ficar só um órgão e esquecermos a linha, digamos assim. Primeira coisa. Segunda coisa que eu penso que é importante. Hoje em dia estamos a ter cada vez mais alterações efetivas da tiroide. Muitas são funcionais, aquilo que nós chamamos de hipotiroidismo clínico, ou seja, é subanalítico, porque o paciente ainda tem uns valores analíticos normais, mas, ou então muito alterados, mas tem queixas e tem sintomas, como a Kátia disse. O que nos faz exatamente pensar, e isso é um diagnóstico convencional, alopático, não tem nada de integrativo, e este hipotiroidismo clínico, que ainda não é analítico propriamente dito, ou imagiológico, tem repercussões a nível da saúde física das pessoas com queixas. Depois, quando já temos um hipotiroidismo diagnosticado, é muito interessante podermos pensar noutras causas para este hipotiroidismo, como, por exemplo, o excesso de metais pesados, que muitos de nós temos, tanto pelas amálgamas dentárias dos dentes, como pelo tabaco, como pela água que bebemos, como pela comida, alguma comida que está muito contaminada, principalmente com mercúrio. E existem algumas outras fontes de mercúrio na nossa sociedade e devemos estar um pouco atentos aí, porque não é um quadro idiopático, patognomónico, não é um quadro patognomónico como uma doença. O que quer dizer? Quer dizer que excesso de não parece a mostrar-se sempre da mesma maneira, mas uma das
uma das patologias que provoca é exatamente o hipotiroidismo. Outra coisa que também devemos pensar é o excesso de radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética em excesso pode dar um quadro de hipotiroidismo, que altera a frequência de todos os órgãos são frequentes, não é? Pronto, e têm uma uma das outras causas muito interessantes que devemos pensar são os vírus. Há muitos vírus que às vezes não dão um quadro agudo, como estamos habituados a pensar, como uma gripe, como uma gastroenterite. E quadros às vezes são as alterações de tiroides que depois podem desenvolver para é muito interessante, nós também podemos pensar em termos de autoimunidade. Em termos de autoimunidade, podemos pensar, por exemplo, nas alterações inflamatórias a nível intestinal, da disbiose intestinal e da hiperpermeabilidade intestinal, que são alterações a nível da mucosa intestinal e da flora que se repercutem naquilo que nós podemos dizer alterações à distância, como por exemplo uma tiroidite, como por exemplo dores articulares. Então é muito interessante, e isso hoje em dia está mais provado, não é? As alterações do intestino de uma forma geral, do trato gastrointestinal, que são alterações inflamatórias, que vão dar alterações inflamatórias em outros órgãos. Isto faz-nos pensar que as coisas, mais uma vez, unilaterais e que temos mais uma causa para os problemas de saúde que apresentamos e que temos que estar atentos, porque estas causas não são tão pesquisadas e muitas vezes os pacientes às vezes não podem, como é que eu digo, o Mr. Google, não é? E leem e pesquisam sobre isto e fazem-nos pensar que devemos procurar outro tipo de causas. Então, devemos atuar também nestas causas. Não é porque eu tenho toxicidade crónica que não está estudada, então eu devo desintoxicar estes metais pesados. É uma coisa um pouquinho mais difícil de fazer. Parece simples, mas não é, porque os metais pesados acumulam no tecido conjuntivo, na matriz extracelular e precisam de uns protocolos para se desintoxicar e pararmos a entrada dos metais pesados no nosso corpo. A questão do dente, é preciso ver primeiro, por exemplo, com a análise do cabelo ou com a análise das unhas, se temos uma toxicidade cronicamente metais que acumulam e bioacumulam no nosso matriz extracelular. Portanto, temos que fazer este teste e depois devemos procurar um dentista integrativo, biológico e funcional para fazer a remoção das amálgamas dentárias. Deve ser feita com muito cuidado, com aspiração, com quelação no próprio dia, por exemplo, com soros de vitamina C ou tomar vitamina C em altas doses, exatamente para o efeito oxidativo agudo que vai promover, que esta remoção das amálgamas pode promover, para estarmos um pouquinho mais protegidos. Então não é assim uma coisa tão simples que se possa assim dar uma ideia de palestra como esta, mas pelo menos é para estarem atentos que este problema existe, que eu considero não, desculpem, eu estou a copiar as normativas internacionais. Isto é um problema de saúde pública, eu diria, e que infelizmente ainda não está assim tanta importância, mas estamos a tentar, através desta conversa que estamos a ter, estamos a tentar mudar a ideia. Já aqui outra visão, abrir aqui um bocadinho a mente, não é? No fundo, partilhar esta, porque é uma das causas, exatamente, pode não ser a única, ou pode não ser a única, pode haver mais, ou pode haver só uma, mas claro que avaliar tudo isso é importante, não é? E iria também falar aqui, se calhar, a questão do stress, quer falar um bocadinho também, claro. Sobre mais uma vez, o stress é uma alteração da nossa vida, é quando aquilo que está fora de mim eu sinto demasiado exigente em relação àquilo que eu consigo dar. Isso é o que se chama stress.
Isto, o stress devia ser agudo, quer dizer, eu tenho que entregar um trabalho esta semana, então eu vou ter stress esta semana, eu entrego o meu trabalho, deixo de ter stress e volto ao meu estado normal. O que é que estamos a ver no nosso dia-a-dia, da nossa sociedade? Que temos um stress crónico durante muito tempo, que trabalhamos muitas horas, temos muitas exigências, temos o trabalho profissional, temos a vida familiar, temos outros estudos que queremos fazer. Então, tudo isto passou a exigir demasiado de nós, deixamos de ter tempo de repousar, deixamos de ter tempo de dormir e instala-se aqui um campo em que todos aparentemente estamos em stress. Sim. Provas que aquilo que chamamos de stress afetam imensos eixos do nosso corpo está mais provada numa área chamada psiconeuroimunoendocrinologia, na qual a ligação entre o sistema endócrino, o sistema nervoso e as nossas emoções e a alteração que isso provoca na mente, fazem a nível dos órgãos, neste caso do sistema endócrino, no qual está inserido a tireoide. Portanto, o que é que isto quer dizer? O stress é uma coisa invisível, a não ser que a pessoa se sinta nervosa. Ai, eu estou a fazer isto. Começa a sentir taquicardia ou dá-lhe diarreia. A maior parte das pessoas, eu penso que nem compreende que vivem stress. Isso é o que eu, hoje em dia, sinto que é mais preocupante. Ou seja, a exigência é tão grande e a nossa resiliência também é tão grande que nos damos conta de stress. O problema é que quando nós nos damos conta de algo, também não o queremos modificar. Nem damos a importância que devemos modificar. Então, metam nas cabecinhas, ou pelo menos levem isso ao vosso coração, de que existe isto que se chama stress, e que observem, tentem, por exemplo, marcar de hora a hora durante 3 dias, de hora a hora, durante os 8 ou 9 horas de trabalho, 1 minuto de cada hora para respirar fundo, profundamente e olhar para um ponto bem longe. E isso vai fazer uma alteração que se traduz no sistema neuroendócrino, no sistema imunológico e no sistema de ânimo, porque efetivamente conseguimos respirar melhor. Sim, super interessante essa dica. Nunca tinha ouvido falar, mas acho que é 1 minuto, sim, porque não é? Às vezes pensamos, não tenho tempo, não é? O que as pessoas dizem, não tenho tempo para parar, para meditar, para cuidar de si, e às vezes é 1 minuto, pronto, e a doutora... Nos 3 primeiros dias devia ser de hora a hora, porque isso faz uma diferença muito grande em termos hormonais até. Então, fazendo isto, depois basta fazer 3 a 4 vezes por dia, 1 minuto, de preferência olhar para um ponto longe, porque isso vai fazer, porque, repare, qual é o foco hoje em dia que nós temos, quase todos? É nos papéis, no computador. Portanto, a minha visão está curta, portanto, os meus músculos só se têm que adaptar para isto que está perto de mim. Quando eu tento focar-me num ponto mais longe, eu uso outros músculos para fazer isso. Isso vai dar uma hora na nossa outra. E é no mínimo contato com o telemóvel, assim que não há desculpas. Super interessante. É isso. Começamos com pequenas mudanças também, não é? Porque... São pequenas mudanças que fazem os grandes caminhos, porque são os pequenos passos que fazem os grandes caminhos. Então, qualquer pessoa que queira mudar qualquer estilo de vida deve começar por 1, 2 ou 3 dicas e deve fazê-lo consistentemente durante 1 mês, que são os tais 21 dias que se fala para que uma rotina se instale, e a partir daí torna-se muito mais fácil, a pessoa vai se sentir muito melhor, com mais energia, muita mais energia, para fazer mais coisas também se motivar. Sim. É como uma dieta. Começar uma dieta, isto que nós chamamos de começar uma dieta, na realidade eu costumo dizer que não é uma dieta, porque é a rotina alimentar, que devia ser toda dieta, devia ser toda o melhor possível. Então, também se pode começar por coisas simples ou por um grupo de alimentos, umas pequenas mudanças simples. Às vezes complicamos demais a nossa vida com grandes coisas e a partir do momento em que temos o básico assegurado, então podemos partir para coisas mais complicadas.
Exatamente, ainda não tínhamos falado na alimentação, não é? Mas é super importante. Mas isso deixa para cá, já falamos sobre isso. Quem sou eu para falar sobre isso? A doutora Ana vai enriquecer aqui com outros pontos. Não, mas que claro, também... sem dúvida, porque a minha, eu costumo explicar aos pacientes, a minha ideia, a minha recomendação é que façam uma dieta anti-inflamatória, ou seja, basicamente a mim o que me interessa é que cortem os alimentos que são inflamatórios. A partir daí, nós conseguimos depois negociar outras coisas. Mas, essencialmente, é cortar a inflamação para que o corpo pare de se inflamar. Façamos com que a inflamação tenha pausa e depois vamos conseguir reduzir. Mas o estado inflamatório com que nós estamos, que é aquilo que se chama inflamação crónica persistente, é que tem que ser parado e isso é fundamental que se altere a dieta. É o que está na base de todas as doenças, não é? Claro, é uma das causas, digamos, eu diria que fundamentais e que tem muita relação com o que eu falei do intestino, porque efetivamente uma das causas major de um intestino hiperpermeável, de uma desbiose intestinal, tem a ver com uma dieta pró-inflamatória, não é? Embora, obviamente, que são muitos outros fatores, mas a dieta é uma causa major. E, portanto, assim como é uma causa major, também deve ser um tratamento major e devemos lhe dedicar o nosso tempo e a nossa dedicação. Exatamente, e há muitos mitos na alimentação ainda, não é? Mas temos vindo também a partilhar e alguns alimentos que realmente, tanto para o intestino, para a tiroide, aqui se calhar partilhando aqui alguns com vocês, não é? A soja, o glúten, o leite, portanto, há alguns alimentos que se calhar algumas pessoas ainda veem como o açúcar, o veneno número 1, portanto, alguns que ainda são vistos se calhar como indefensivos ou que, e não se trata de dietas específicas, nós somos omnívoros, eu costumo dizer que é isso mesmo que a doutora Ana disse, não é? É uma dieta anti-inflamatória, no fundo a dieta é aquilo que nós comemos, não é? A nossa alimentação, por isso não tem a ver com dieta da moda, ou que hoje em dia fala-se de muita coisa, não é? E as pessoas ficam confusas, e é mesmo isso, é nutrir o nosso corpo e tirar aquilo. Em relação à dieta, acho que cada pessoa deve ir fazendo o que se sente melhor. O problema é que as pessoas acham que têm uma alimentação simpática, saudável, e quando abrem a boca para dizer os seus hábitos, eu costumo brincar e deito as mãos à cabeça. Então, aquela teoria do leitinho, com o cafezinho, com o pãozinho, com a manteiguinha, isso já está ultrapassado há muitos anos. E essas pequenas, grandes modificações, quando as pessoas dizem não me tiro o meu cafezinho, não me tiro o meu leitinho da manhã, não me tiro o meu pãozinho com manteiga, a coisa que eu penso normalmente é, pronto, já está tudo estragado. Às vezes penso uma asneira, sabe que eu sou do Porto e eu gosto muito de dizer as asneiras ajudam a libertar-me o fígado. Então, essas pequenas grandes modificações, porque uma pessoa que come isso há 20 anos está a ter muito inflamação no seu intestino, portanto, terá que ter repercussões em outros órgãos. Sim. Muitas vezes as repercussões são, então, um tal estado geral de saúde. Um cansaço, uma desmotivação, o sono não reparador, são pequenas coisas que não nos damos conta que estamos assim há muito tempo. Quando fazemos essas modificações, começamos a ter mais energia e então é que vemos como é que estávamos tão depletados de energia, tão sem energia. E sem dúvida que depois há uma motivação que é uma automotivação, porque a pessoa sente-se bem e quer continuar, obviamente. Exato, tem que se desafiar a experimentar, porque eu achei graça quando a doutora Ana disse isso, porque ainda ouço às vezes isso, e as pessoas dizem, tiro-me tudo menos o pequeno almoço, e eu, pronto, já está, temos que negociar, porque é fundamental. Eu acho que nós devíamos ser mais terroristas, sabe, os nossos pacientes. Eu acho que há coisas que não devem dar margem para negociar. Sim. Porque quando há uma pergunta que eu fazia há muitos anos, e aprendi isso em Espanha, é muito interessante, perguntar sempre ao paciente o que é que ele não pode viver sem comer. Porque uma coisa que uma pessoa não pode viver sem comer é a coisa que é mais alérgica, mais inflamatória, porque é a coisa que come há mais anos. Então, eu penso que um dos estados gerais de saúde deve ser exatamente o que não temos nada que não possamos viver sem. Seja sem ver televisão, seja sem ir ao telemóvel, seja sem
comer coisa, não é? Tirando aqueles hábitos simpáticos, o exercício físico, ou caminhadas, o ver o pôr do sol, dormir bem. Esses deviam ser os hábitos que não devíamos viver sem. Exatamente. Não é assim. São outros hábitos, não é? Então temos que nos esforçar, até nós próprios profissionais de saúde, para sermos, às vezes brinco e digo que devíamos ser um bocadinho mais terroristas, porque há coisas que não deviam ser negociáveis. Claro que também depende do que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa vem à procura, mas quem me está a ouvir, perdoa-me se vai ficar sem o seu cafezinho da manhã, mas eu acho que nesse aspecto não devemos ter vícios. Na dieta, na alimentação, não devíamos ter vícios, porque não deve haver nada, até porque temos que admitir que há pessoas do outro lado do mundo que têm hábitos alimentares completamente diferentes dos nossos. O que quer dizer que a dieta é um exemplo completamente perfeito do que é um hábito. Eu, há 15 anos atrás, ou há 16 anos atrás, a primeira vez que me falaram, por exemplo, em jejum intermitente, eu disse, isso é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu faço hoje em dia uma média de 16, 18, às vezes 20 horas, sem dificuldade nenhuma, por dia. Sim, ao fim de semana, às vezes, é um bocadinho menos, mas... sim. E é uma coisa que não me faz... como é que é dizer? Neste momento não me custa. E isso foi o resultado de muitos anos de começar por fazer 12 horas e depois 13 e depois 14 e de repente passa a ser fácil. Então, temos que nos convencer que somos animais de hábitos e aquilo que nós acreditamos que não podemos passar sem, não é verdade. Porque isso chama-se apego e nem devemos ser apegados às coisas, nem às pessoas, nem aos vícios. Se continuamos a fazer a mesma coisa, os resultados são iguais, não é? E o que eu costumo negociar é logo o pequeno almoço, porque é a primeira coisa que as pessoas têm que mudar, porque vai influenciar alterações do humor durante o dia, o apetite, e se nós vimos do jejum, não é? E também quem faz jejuns mais prolongados e depois vai quebrar o jejum exatamente com leite e torradas, não vai ser nada, é mais inflamatório. Claro. Vamos gerar um ambiente inflamatório. E por isso também é bom estarmos a falar sobre isto, que pode ser que algumas pessoas que ainda façam isso comecem já amanhã a pensar no diferente, nos ovos mexidos, qualquer coisa diferente. Sim, é super importante. Então, estamos aqui a terminar o nosso tempo aqui em direto. E falamos sempre em meia hora, Kátia, estamos? Bastante. Não sei se a doutora Ana quer dizer mais alguma coisa para quem está aqui. Queria dizer que agradeço muito o seu convite, é sempre um prazer estar a falar para as câmaras, isto agora passou a ser uma rotina, o que antigamente era uma complicação, ir falar aqui ou ali, hoje em dia a gente consegue fazer isto de uma forma fácil. Gostava de convidar as pessoas que a ouvem, e se quiserem algumas destas dicas, compartilhar o meu site, que é anamoreira.pt, e obviamente que lhe agradeço muito o seu convite e naquilo que eu puder ser útil, por favor, conte comigo. Sim, obrigada também, doutora Ana. E se calhar também podemos partilhar que também tem as inscrições abertas, não é? De um congresso que vai haver. Sim, claro. O Congresso Português de Medicina Integrativa será o 4º, portanto, no dia 30 de setembro e 1 de outubro de 2022, que é uma sexta e um sábado, na cidade do Porto, vai haver o 4º Congresso Português de Medicina Integrativa, que corresponde ao 14º Congresso Europeu de Medicina Integrativa, vai ser no pavilhão chamado Super Boca Arena, que é o antigo Palácio do Cristal no Porto. É um evento europeu, virão alguns americanos também falar, portanto estamos a tentar transformar isto num congresso internacional de medicina integrativa e, portanto, eu convido todos a assistir, será presencial e também online. Portanto, iremos ter as duas modalidades, iremos também ter alguns cursos teórico-práticos e essas informações podem segui-las no site da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Muito bem. Obrigada, doutora Ana, mais uma vez. Sigam-me. Grata por escutares este episódio. Juntos damos voz e somos mais saudáveis. Se eu puder ajudar-te, podes entrar em contato comigo. Se queres apoiar este podcast e o meu trabalho, podes seguir-me aqui nos meus canais e partilhar. Lembra-te que todas as ações, mesmo que pequenas que pareçam,
podem mudar a vida de alguém desse lado. Gratidão por estarmos juntos. Vemo-nos no próximo episódio.